Então, pessoal, estamos de volta. Que capricho essa vinheta que nos ajuda aí a ter uma introdução antes de nós começarmos aqui nosso estudo. E que livro interessante, né? Ainda que é uma expressão que nós vamos ver hoje do capítulo 3 desse livro maravilhoso para podermos recordar. Abacuque significa o abraçador, o agarrador, que tem muito a ver com a atitude, né, que termina o livro. Ele é apegado ao Senhor, abraçado à fé, e de uma maneira incrível, um homem cheio de convicção, que na verdade deu um salto para chegar nesse ponto aí. Então, para recordar, não sei se todos conseguiram acompanhar desde o capítulo 1, para a gente recordar o que está acontecendo, bem resumidamente, a nação de Israel, ou melhor, de Judá, lá no sul, Abacuque conviveu com algumas questões que deixavam o coração dele muito perturbado, porque você vê ali no versículo de 1 a 4, ele fala que ele está vendo violência, está vendo injustiça, está contemplando a maldade, destruição, luta, conflito por todo lado, a justiça sendo torcida, distorcida, favorecendo uns em detrimento de outros, os ímpios prejudicando os justos. Parece tão distante da gente isso aqui, não é? Como que esses profetas menores, parece que eles estão aqui no século 21, falando com a gente do que está acontecendo nos tribunais, na política, na economia. E ele está perturbado com isso, ele ora, ele clama a Deus, só que a resposta de Deus o deixa mais chocado ainda. Ele até fala no capítulo 2 que ele vai subir em cima do muro para aguardar a resposta, né? Ele está perguntando até quando, Senhor? Primeiro ele fica triste com o silêncio de Deus. Puxa vida, por que Deus permite tantas coisas terríveis acontecerem? Ele não tem a resposta do Senhor. Você já orou assim também? Não é? Você ora, e parece que Deus está inativo. Então essa inatividade do Senhor, segundo a mente dele, o deixa perturbado. Só que quando Deus responde, aí é que o homem quase tem um infarto. Quase cai da cadeira, cai do muro, porque Deus vai falar aqui no versículo 6, eu estou trazendo os babilônios. Aí pronto, o homem entra num desespero incrível, porque ele começa a pensar assim, mas o que é isso? O Senhor vai trazer uma nação tão bruta, tão selvagem, um povo tão feroz, e vai descrever aqui a partir do versículo 12, como eles eram perversos, para Deus, então, punir o povo de Deus usando uma nação tão assim, um rolo compressor. E ainda com tudo isso, ele encontra saída na oração. Porque eu vou dizer para você, tem momentos assim que a gente fica tão perturbado também, né? Nós ficamos sabendo de uma notícia atrás da outra, uma tragédia atrás da outra, uma corrupção em cima da outra, números de morte todos os dias, e às vezes é um conhecido nosso que se vai, a dor do outro, crises na família, casais separando, brigas dentro de casa. Fora essas notícias que mandam para nós, né? E nossa mente vai enchendo, e a gente fica perturbado também. Abacuque mostra para nós a importância de encontrar uma saída olhando além dessa bagunça em nossa volta, olhar para aquele que é eterno, que ele vai fazer isso. Então, no capítulo 2, Deus vai dar uma outra resposta para ele. Deus vai falar para Abacuque que apesar de Deus usar os babilônios, ou mesma coisa, os caldeus, para disciplinar o seu povo, porque você viu de 1 a 4, o povo de Deus estava numa rebeldia desenfreada, né?
Deus iria usar uma nação ímpia para disciplinar o seu povo, e Deus fala para Abacuque que o justo viverá pela fé. No meio das dificuldades da vida, isso que está lá no Antigo Testamento, Paulo revisita, né, traz de lá para nós, o autor de Hebreus também, em Romanos também, que o justo viverá pela fé. E Babilônia não vai ficar impune. Apesar de ser a mão disciplinadora de Deus, tem 5 ais que são pronunciados no capítulo 5, por causa da carnificina, por causa de roubarem, saquearem o que não era deles, por causa da indecência, da idolatria e tudo mais. Então, Deus vai tratar não só com a Babilônia, mas ali é um alerta para as nações de um modo geral, que Deus vai tratar com cada um deles. E assim, depois que Deus fala tudo isso para ele, que vai tratar de tudo na sua soberania, o 2:20 termina, o capítulo 2 termina 2:20, e o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Deus está governando o mundo, e é como se Deus falasse para Abacuque e para suas queixas: silêncio no tribunal. Eu sei o que eu estou fazendo. Porque Abacuque, como nós, às vezes, a gente está nesse nosso mundinho, esse microcosmo da nossa vida, e aí a gente começa a ter ideias, a gente faz uma leitura do cenário, faz interpretações e opinamos. Você já viu quando a gente está discutindo sobre o governo? Cada um de nós tem uma opinião e às vezes até alguns brigam por causa da sua opinião, sua visão de mundo. E no caso, Abacuque queria trazer Deus, esse ser incrível, criador, infinito, aquele que não tem causa, não tem origem, e essa insignificante criatura quer ensinar a Deus como ser Deus. Porque o Abacuque sabe como que é a vida, como que tem que acontecer, faz as suas equações, x mais y é igual a 5, então é assim, Deus, eu vou desenhar aqui para o Senhor ver como é que se faz. Então Deus está ensinando para ele, e esse capítulo 3, ele vai ter uma visão assim tão incrível de quem é o Senhor, e nós vamos então ver aqui o versículo 3, de 1 a 2 por enquanto. Você pode ler na sua Bíblia, ou pode me acompanhar aqui na tela. Oração do profeta Abacuque. Cada capítulo começa com uma oração, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, na outra versão, acho que é atualizada, fala aviva a obra das tuas mãos. Aqui fala, aqui é o mesmo sentido, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, vírgula, ó Senhor, em tua ira, não esqueça da tua misericórdia, da tua compaixão. Que oração linda, gente. Na outra tradução, eu tenho ouvido falar do teu relato. Eu tenho ouvido a tua declaração, Senhor. Irmãos, ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. O que nos salta aos olhos é que do capítulo 1 até o capítulo 3, há um salto assim de percepção, de amadurecimento. Ele estava no capítulo 1, como se fosse no Muro das Lamentações, né, queixando, e agora é como se ele estivesse lá no Vale da Queixa, deprimido,
abatido, e agora ele está na colina da esperança. O sofrimento fez com que esse homem fosse curtido, não é igual a azeitona que é curtida, uma pimenta boa ali que fica no ponto. Então ele passa por um processo de crescimento. Isso acontece com cada um de nós. Bom seria se em épocas de crise nosso coração não ficasse azedo, não caminhasse só reclamação, 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 mas passasse para perceber pequenos detalhes, pequenas manifestações da graça de Deus, coisas boas que acontecem no meio da dor. E aqui vai surgir agora, um dos mais belos salmos, porque apesar de não estar escrito no livro de Salmos, esse capítulo 3 tem todo o estilo, a linguagem de um salmo que termina em pleno louvor e manifestação de esperança, de positivismo bíblico, que a gente vai ver a partir dos versículos 17 em diante. Apesar de Deus não ter mudado as circunstâncias ao redor dele, Deus começa a mudar o seu coração. As circunstâncias continuam ainda, os babilônios estão vindo, os caldeus estão vindo quente e fervendo. Ele sabe disso. Ele sabe que o povo de Deus vai ter os muros derrubados, vão saquear o templo, vão ter mortes, mas ele sabe que Deus vai preservar esse povo no meio da disciplina e vai levar um grande grupo para a Babilônia e vai cuidar deles lá e depois vai trazê-los de volta. Ele está consciente disso. Isso é importante a gente saber. Às vezes Deus não nos livra da provação, mas Ele nos assiste na provação. É como na fornalha dos amigos de Daniel. Deus não os livra de ir para a fornalha, mas lá na fornalha Deus cuida deles. Ele então ora, e nessa oração nós aprendemos essa lição aqui importante, não é? Diante das piores pressões da vida, quem vive pela fé confia na soberania de Deus e não entra em desespero. Espero que você guarde bem essa declaração essa lição que a gente assimila desse texto aqui, porque o que Abacuque fala não é um segredo novo. É algo que a gente tem ensinado aos pequeninos aqui da nossa escola bíblica, desde os bebezinhos até os mais velhinhos, que são fundamentais, palavra e oração. Ele fala com Deus e ele ouve a Deus. Ele derrama o coração e se alimenta da palavra, se alimenta da sua intimidade com o Senhor. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui. A questão é que muitas vezes verdades antigas acabam sendo desvalorizadas por causa de muitos caminhos, muitas saídas que o nosso coração tenta encontrar, mas nada substitui esse arroz com feijão, né, da nossa vida cristã, seja tempo bom, tempo ruim, Bíblia e oração. Entrar no quarto, ter um encontro com o Eterno, derramar a alma, deixar a palavra de Deus nutrir. Não dependa só de uma live para você se fortalecer na fé. Ele queria mais e mais de Deus. Achei interessante um pensamento de Dwight Moody, aquele pregador norte-americano, né, do século XIX. Ele falava assim: eu costumava pensar que eu devia fechar minha Bíblia e orar pedindo mais fé. Só que eu percebi que era por meio da palavra que eu obteria fé. A fé, Romanos 10 vai falar sobre isso, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não é
simplesmente viver de experiência, de sinais e sinais. A fé e conhecer esse nosso Deus. Os apóstolos entenderam muito bem isso porque falavam: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. É importante a gente ter atividade social, assistência social, ajudar as pessoas necessitadas, ter movimentos de ajuda, que o nosso prédio se transforme, né, num local, um trampolim de muita movimentação para ajudar a nossa comunidade em volta, a nossa cidade, mas nós não podemos abrir mão da nossa prioridade, que os apóstolos já nos falaram. Nós não abriremos mão da palavra e da oração. E a gente aprende aqui, nesse capítulo 3 também, uma humildade do profeta. Ele não está mais queixoso, né? Ele está humilde, é uma oração de se identificar com o povo. Ele pede nessa oração, tanto ele exalta o Senhor, a gente vai ver a partir do versículo 3, mas a gente percebe também aqui uma busca para se identificar com o povo. Ele vai falar: viva a obra das tuas mãos. Gente, que homem interessado nas coisas de Deus. Ele não assiste como uma pessoa que assiste de binóculo o que está acontecendo. Ele se envolve, e ele fala aqui que no íntimo dele, ele estremece, só um minutinho que caiu o celular aqui, eu estou com as minhas notas. Ele está orando pelos outros. Daniel, quando orava, incluía os outros. Moisés falava: Senhor, não castigue, não elimine esse povo, se possível me elimine. Paulo falava isso: Senhor, eu queria tanto que o povo te conhecesse, mesmo que meu nome fosse apagado do livro da vida. Aquele amor para com o outro, a gente vê nele, Neemias, quando orava também: nós e nossos antepassados temos pecado diante do Senhor, tem misericórdia do meu povo. Irmãos, é a mesma atitude que a gente deve ter nos nossos dias. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você está feliz com esses dados, com as estatísticas? Pessoas morrendo? Você fica feliz com isso? Deus não tem prazer na morte do ímpio. E ele clama: aviva a obra das tuas mãos, faça com que seu povo seja muito mais consagrado. Ele pede por um avivamento aqui, que deveria ser nossa oração também. Um avivamento. Que a igreja saia muito mais forte nesse momento. Que a mensagem de Deus encontre nos corações receptividade, aceitação da soberania de Deus. Israel, que foi criado para ser um farol, e infelizmente estava sendo agora disciplinado pelo Senhor, ele não se contenta com o que ele está vendo. Ele fica intranquilo, ele sofre com o seu povo. Irmãos, quantas lições nós temos que aprender aqui. Um avivamento é um retorno à palavra, é pedir para Deus purificar o seu povo. Santificação. Ele não está preocupado se ele vai ser poupado ou não da crise. Quantas vezes nosso mundo pequeno, a gente fica com medo, com pavor. O medo paralisa a pessoa. Ele sai do medo para a fé. O medo não nos leva a agir. O medo nos faz ficar escondidos. O justo que vive pela fé é uma fé que nos mobiliza. A fé nos coloca em movimento. A gente clama pela intervenção do Senhor. A gente se enche de uma esperança, tira a força da fraqueza.
Ele pede, tem compaixão, Senhor. Eu sei, o povo merece toda a disciplina do Senhor, tanto os ímpios, os que não fazem parte da tua aliança, mas eu quero lembrar o Senhor tem uma aliança com o teu povo, é a tua palavra que está em consideração. Então, o Senhor, ele não é um membro do povo de Deus passivo, apático, que vê o cenário, que não se envolve com o povo de Deus. Ele está aqui agitado e agora adorando. Ele passa de um questionador perturbado para um adorador, admirador do Senhor. Aviva a obra, a gente precisa orar por isso, para a igreja ser mais igreja, ser mais santa. E períodos de crise, Deus tira a escória, aquilo que está atrapalhando o crescimento do povo de Deus. Irmãos, a gente vê na atitude desse homem, assim, um envolvimento, ele sabe o que é corpo, fazer parte do povo. Eu tenho visto isso em nossa igreja. Tem pessoas assim que amam tanto, que mesmo não estando presentes, é um WhatsApp, é um recado que mandam, é um contato pessoal, é sua entrega, seu amor, como diz lá em Romanos capítulo 12, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É gente que quer ver o outro crescendo, quer ver todo mundo, não quer que a igreja se desmantele, se disperse, quer que o povo de Deus continue unido, que os novos convertidos não fiquem fracos, não se desviem. Tem gente orando por eles. Então, é a atitude que esse homem tem. Eu faço parte do povo de Deus. Eu quero que a obra de Deus avance à custa de mim. Mesmo que eu tiver que sofrer, mesmo que eu tiver que morrer. E não há registro que Abacuque tenha sobrevivido. Porque os que foram levados para a Babilônia, ele pelo menos não consta na lista, assim, conhecido. Não posso afirmar com certeza, mas nós não sabemos. Mas o que ele quer é que a obra de Deus cresça. Viva, Senhor, a obra das tuas mãos. E às vezes a gente está tão preocupado, né? Não vejo a hora dessa pandemia acabar, para eu assistir um filme, para eu fazer uma viagem. E aqui está um homem muito mais ligado em coisas muito mais profundas do que isso. Sabe, uma coisa, ontem no meu PG, uma pessoa mandou uma frase, eu achei essa frase muito interessante essa frase, que diz assim, aprender. O que Deus quer nos ensinar na dificuldade é mais importante do que sair dela. É uma citação de Hudson Taylor, que foi missionário na China. Eu vou falar de novo porque essa frase me impactou, até coloquei no meu Face. Aprender o que Deus quer nos ensinar na dificuldade é mais importante do que sair dela. Agora, irmãos, nós vamos ver aqui uma citação que eu achei também interessante, não é? Quero ler com vocês aqui, do Lloyd Jones, que foi um pastor lá da Inglaterra, nos anos 60, por aí. A mensagem deste livro, falando de Abacuque, é que enquanto não nos humilharmos, que tem a ver com a submissão, né, do capítulo, esquecendo-nos daqueles que são piores do que nós, enquanto não nos virmos como somos aos olhos de Deus, confessarmos nossos pecados e nos entregarmos a Ele, não temos direito algum de procurar paz e felicidade. Em outras palavras, parar de ficar olhando em volta, comparando interpretações, mas olhar para Deus. E Ele, repetidas vezes, fala sobre os atributos do Senhor. É importante a gente levar isso em conta. Nós vamos ver agora
do capítulo 3, dos versículos 3 até o versículo 15, nós vamos ver uma linguagem onde fala de atos de Deus na história. É uma linguagem figurada, é uma linguagem poética, descrevendo Deus como um guerreiro, aquele que tem controle absoluto sobre a natureza. Eu não vou ter tempo de falar sobre cada versículo, mas eu quero que você perceba aqui nas entrelinhas, que são descrições desde que Israel saiu do Egito, porque fala aqui sobre pragas, pestes, a fúria das águas, Deus desmontando as nações, esmigalhando, destruindo tudo. De uma linguagem assim, apavorante, com efeitos especiais. Uma visão que ele recebe aqui. Então vamos lá. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Ele tem até dificuldade para descrever, né, esse ser. Seu esplendor era como a luz do sol. Descrições parecidas lá no Apocalipse, quando se descreve Jesus como o sol, né? Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Deus é tão poderoso, tão incrível, que ele tem ao mesmo tempo que se revelar e se esconder. Porque se ele revelar completamente, acaba com tudo. Ele se revela e se esconde, que Moisés quer ver a face e não pode. Quero só lembrar, Deus veio de Temã, isso aqui é uma região, Temã e Parã, perto do Monte Sinai, porque aquela região, você sabe que o Monte Sinai, quando a glória de Deus desceu sobre o monte, fumegou, brilho, tempestade, ninguém podia nem tocar no monte, o povo estava lá embaixo no arraial. Então ele está trazendo aí narrativa da história que vem a presença de Deus com tanta força que faz lembrar aquele início do povo de Israel. Por isso que ele está falando assim: aviva a obra das tuas mãos como era naquela época. Ele olha para o passado confiante de que aquele mesmo Deus vai agir no presente. Então vamos lá. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Isso aqui nos lembra aí as pragas no Egito, não é? Deus controlando e agindo. Versículo 6, ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos deles são eternos, tanto os montes como as nações, o Egito, aquelas nações poderosas no caminho de Israel. Eu vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiu as cortinas das tendas de Midian. São regiões em volta do Mar Vermelho, são regiões, povos, antes deles chegarem à terra prometida, e povos também assim que eles chegaram. Era como, versículo 8, era como os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Lembra aquela linguagem do povo atravessando o mar a seco, enquanto os cavaleiros de Faraó eram afundados por causa da correnteza. Então faz lembrar, aliás, é uma pergunta aqui retórica, porque na verdade não era contra o rio e contra o mar, era contra as nações que viviam em volta do rio Nilo, do rio Jordão e do Mar Vermelho. É uma linguagem altamente figurada. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com os rios. Aqui lembra a passagem do rio Jordão, que também abriu. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua
lança reluzente. Aqui lembra a conquista da terra Canaã, a vitória de Josué, onde Deus tem controle absoluto sobre a natureza. Inclusive Deus faz o sol parar, a lua parar, enquanto eles não vencessem os seus inimigos ali. Versículo 12, com ira andastes a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteastes a nação. Israel vem, e a gente sabe até na linguagem daquela prostituta Raabe em Jericó, que ela fala assim: nós estamos com medo de vocês e do Deus de vocês. E aqui no versículo 12, dá a impressão que Deus é um gigante que está passando por cima da terra e pisando essas nações poderosas. É uma personificação aqui de Deus, de uma linguagem que é um guerreiro, um lutador, um guerreiro celestial. E são figuras que nos fazem lembrar também que Apocalipse fala daquele cavaleiro que veio preparado para vencer, que é valente, que é vencedor. É uma descrição nesse sentido. Versículo 13, saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. O teu ungido aqui, tanto se refere ao Messias, mas também ao povo, através do qual vem o Messias, porque o nascimento de Jesus está ligado à preservação de Israel, e Deus está fazendo de tudo para preservar esse povo diante dos seus inimigos. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés, versículo 14, com as suas próprias flechas, lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão, falando deles que vieram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem para devorar o necessitado em seu esconderijo. Mas então Deus está defendendo esse povo dele, fraco comparado com os outros, mas Deus está livrando. Versículo 15, pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Aqui parece um retorno, ele retorna à saída do Egito novamente. É interessante essa linguagem aqui, porque ele está vendo tanta ação, atos heróicos do Senhor, e o versículo 16 fala: ouvi isso, meu íntimo estremeceu. E esse íntimo aqui está falando das suas entranhas. Você sabe quando a gente está muito emocionado com alguma notícia, alguma situação assim, um choque, mexe até com o nosso íntimo, dá uma tremedeira, né? Bate a boca. Está batendo o queixo aqui, Abacuque, o pé vacilando, as minhas pernas vacilavam. Aí, dessa emoção toda, ele termina dizendo: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ao mesmo tempo que ele está em choque, ele se acalma. Quando a gente conhece mais e mais o nosso Deus, esse conhecimento do Senhor é proporcional à nossa confiança. Porque quanto mais a gente vê a grandeza, nessa hora, ele fala assim: puxa, vem um inimigo aí tão feroz nos atacar, mas e Deus? É Deus que eu deveria temer. Eu estou com medo aí de uma circunstância, de uma pandemia, de uma possibilidade de morte, mas como Hebreus capítulo 10 fala: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui ele está diante de quem de fato merecia mesmo que ele tivesse com medo. Um medo com temor, um respeito, uma reverência. Essa maneira dele falar, todas as pessoas que se aproximaram de Deus, Moisés, Daniel, lá no capítulo 10 de Daniel, 11, João no Apocalipse, eles têm uma sensação de desmaio, de perder as forças, de palidez. Tem escritores atuais falando de uma intimidade, chamando Deus de você, o cara lá de cima, com uma intimidade com Deus assim, como se Deus fosse um igual, um coleguinha seu, um camarada
amigo assim de ficar. Aqui a gente vê, irmãos, uma reverência que a intimidade com Deus traz, né, um sossegar da alma, né, que falou no 2:20, cale-se diante dele todo. Fique no seu lugar, Abacuque. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí ele vai produzir, então, essa celebração, né? Ele vai falar algo aqui que o espírito dele está completamente arrebatado, irmãos. Ele vai fazer uma declaração assim de fé, que bom seria se tivesse na nossa boca também. Porque ele sabe que vão faltar os recursos. No início dessa pandemia, eu até comentei lá na minha casa com meus filhos, né? Falei assim, filhos, eu nunca vi nada igual, né? Dos meus 50 e tantos anos aí. Aí eu já projetei, a minha cabeça já foi longe, né? Se todo mundo vai paralisar, porque a ordem foi essa, né? Fica em casa, todo mundo, menos as atividades essenciais. Eu imaginei que isso iria afetar os bens de produção, o transporte dos produtos até chegar em nossas casas, pessoas desempregadas e saqueando supermercados, faltando comida nas prateleiras, pessoas invadindo casas, roubando, saqueando. Gente, minha mente foi longe, pensando numa que poderia ter acontecido, hein? Porque o que vai acontecer aqui é muito maior do que isso que eu estou falando, tá? O cenário que vai acontecer aqui, a tomada de Jerusalém, os muros derrubados, tudo saqueado, mataram muita gente e levaram, deixaram os velhos. Vocês sabem lá em Neemias, algumas famílias ficaram lá, levaram os jovens para a Babilônia. Então foi uma coisa terrível que aconteceu aqui. Mas em meio disso, o justo sabia que Deus, mesmo disciplinando o seu povo, Deus estaria preservando uma parte do povo, o remanescente, assim como ele faz hoje também. Então ele vamos ler aqui para a gente assimilar bem aqui. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Se você observar bem essa sociedade agrícola, pastoril, agricultura e pecuária, agropecuária, aqui está falando da cesta básica. Os meios básicos da produção. Não florescer a figueira, que é o fruto. Um dos melhores frutos que tinha Israel, que produzia uvas, que vem o vinho, o suco também. Mesmo falhando a azeitona. A azeitona era moeda de troca, o azeite. Até Provérbios vai falar que na casa do sábio tem bastante azeite, tem economia, tem reserva, não é? Que era a moeda de troca aqui, o azeite, uma das mais belos recursos. Não havendo produção de alimento na lavoura. As outras vegetações. Nem ovelha no curral, estou falando de carne aqui, açougue. Nem bois nos estábulos. Não está falando da comida básica nossa? Aqui entre nós. Vou mexer com você agora. Ainda que falte a cesta básica, os alimentos básicos. Você está preparado? Calma. Você fala assim, que é isso, pastor? Está sendo profeta de mau agouro agora? Não é isso, não. Eu estou dizendo que quando a gente tem uma visão correta do Deus da provisão, Deus da provisão, acima as nações vão passar, tudo aqui vai passar. Mas ele tem uma confiança que, apesar disso, olha o versículo 18, ainda assim, que na outra tradução fala ainda que. Eu até tinha, numa das pregações, comentado, troque o seu até quando. Né? Para de reclamar, de queixar, de ficar choradeira, né? Ainda assim, ou ainda assim, ainda que isso aconteça, né?
mesmo que isso aconteça, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso aqui não nos faz lembrar daquela linguagem de Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 10, que fala assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, nos momentos de escassez e nos momentos de fartura, nos momentos de bonança, não é, de tudo bem, e nos momentos de adversidade. Posso todas as coisas, não em mim, mas naquele que me fortalece. Isso aqui nos remete àquele texto: o Senhor soberano, atributo de Deus, é a minha força. A minha estabilidade não vem de mim. A minha capacidade não vem de mim. Ele faz os meus pés como os do servo. O servo, também chamado de corça, também chamado aqui no interior do Brasil de veado, servo, corça, é aquele tipo de cabrito que sobe as montanhas com uma velocidade, com uma segurança, fica na ponta do abismo e não cai, fica firme, acostumado a lidar com problemas difíceis. Ele me habilita a andar em lugares altos. Não fica aí rastejando na depressão, no desânimo, no negativismo, na reclamação. Ele está andando com Deus e Deus o coloca em lugares altos. E essa parte final, para o mestre de música, saiu repetido aí, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Alguns deduzem que Abacuque ou era um levita, né, certamente morava em Jerusalém, por causa desse acesso que ele tinha ao mestre de canto no templo. Era alguém ligado ao louvor, que produziu, então, né, inspirado pelo Espírito Santo, esse que é um dos mais belos textos de uma convicção, de uma dependência de Deus. Então, finalizando para nós aqui, né, algumas lições que nós aprendemos aqui. Em primeiro lugar, Deus disciplina o seu povo. Você faz parte do povo de Deus, você está sujeito a ser disciplinado pelo Senhor também. É um cuidado que a gente precisa tomar de andar perto do Senhor. Ele ama, e quem ama, o pai que ama, disciplina seu filho. Uma outra lição: Deus é amoroso e também é justo. Ele vai tratar cada nação, ele vai tratar cada pessoa com justiça. Certeza de um triunfo certo. Ele está triunfando aqui. Ele não é um batista comportado aqui, se eu puder falar isso aqui. Ele não é uma pessoa... Irmãos, ele está aqui arrebatado, ele está pulando de alegria, ele está celebrando o Senhor. Ele é a minha força, ele me faz andar em lugares altos. Eu estou transbordando de confiança. Deus cuida de mim. A gente precisa disso, porque nós podemos passar momentos difíceis, mas nós não podemos deixar de acreditar que o Senhor está no controle, que nada que acontece não vem da permissão dele. Então ele fala assim: Senhor, eu quero é que a tua obra cresça, que o reino avance, à custa de mim ou não, que o Senhor seja engrandecido. Ele quer a glória de Deus. E tomara que a gente também chegue nesse patamar, que estejamos vivendo essa confiança de que, apesar dos pesares, Deus nos coloca em lugares altos. E que privilégio Ele tem nos sustentado. Eu falei agora há pouco dos meus temores, não tem faltado comida em nossa casa. É um milagre que está acontecendo. É um milagre. As fontes de alimento que têm vindo até nós, o sustento, o pão de cada dia. Mesmo pessoas desempregadas têm recebido ajuda. É claro, tem muita gente sofrendo, muita coisa acontecendo, e algumas coisas a gente nem sabe. Mas esse texto aqui é um privilégio, pertencer a esse Senhor que está acima das nações, acima do mundo, e Ele é soberano. Deus abençoe essa palavra em sua vida.